sou Maria Cecília Bonini Trenche, professora e coordenadora do curso de fonoaudiologia aqui da PUC São Paulo. Aqui eu me formei fonoaudióloga e dei continuidade à formação pós-graduada. Fiz mestrado no programa que se chamava de Estudos da Comunicação, que hoje se chama Comunicação Humana e Saúde, e doutorado no programa de História e Filosofia da Educação, porque a minha prática clínica era dedicada a crianças com deficiência auditiva, que encontravam ainda muitas barreiras no seu letramento e escolarização. Então, meu tema foi a linguagem na escola. Atualmente, a minha atenção está voltada para a saúde coletiva. Hoje eu vou conduzir esse bate-papo, que faz parte de uma série de lives destinadas a abordar profundamente o mercado de trabalho dos cursos do vestibular da PUC São Paulo. No primeiro semestre, participaram 9 cursos do chamado vestibular de inverno. E agora retomamos com os cursos participantes do vestibular de 2026. Essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, sobre a condução do pró-reitor Flávio Saraiva, que tem como objetivo tirar dúvida dos estudantes que irão prestar vestibular, cujas inscrições se encerrarão no dia 7 de outubro. Olha lá, 7, não pode perder essa data. Então, esse é o momento para você, estudante e futuro puciniano, fazer todas as perguntas, compartilhar dúvidas, angústias, enfim, é só escrever nos comentários que ao longo da live iremos esclarecer o que vocês nos enviaram. Nossa convidada hoje é uma puquiana raiz, Cristiane. Seja muito bem-vinda. Pode entrar, Cris. Obrigada, professora Cecília, pela apresentação e também a reitoria da PUC por proporcionar esse bate-papo. Eu sei que, para quem está vendo aí nesse momento, está passando por uma fase difícil, grandes expectativas, grandes sonhos, grandes dúvidas em relação a escolher o que vai querer ser da vida, né? Qual é a profissão, com que carreira você vai se casar, porque a gente se casa com a profissão. E o importante é termos informações e reflexões para tomarmos as decisões com mais consciência. E quem sabe, através desse bate-papo, a gente consegue convencer alguém a se decidir pela fonoaudiologia. Eu vou falar um pouquinho da minha história, e quando pediram para eu contar, né, como eu escolhi a profissão, o porquê que eu escolhi, eu já pensei, eu não vou romantizar. Não foi uma fase fácil, eu tinha 17, 18 anos, e eu não sabia o que eu queria ser. Aliás, eu até tinha um sonho, eu queria ser médica, era fato. Mas eu não tinha habilidades naquela época para sentar, estudar, rachar mesmo para estudar, para fazer uma faculdade de medicina. Eu tentei por 1 ano, né, estudando, fazendo cursinho, e eu falei, não é para mim, não é por aí. Mas eu não vou desistir do sonho, né? Eu vou encontrar outros sonhos, quem sabe ainda dentro dessas possibilidades de trabalhar com pessoas, de trabalhar com reabilitação, que é o que eu faço hoje. E, então, na verdade, no início era a medicina que era meu foco. E eu fui excluindo nessa fase tudo que eu não queria, né? Foi uma fase difícil, porque eu falava assim, se eu não vou fazer medicina, o que eu vou fazer? Então, fui lá, fisioterapia, não quero. Terapia ocupacional, não quero. Psicologia, não quero. Então, foi por exclusão, mas chegou uma hora que eu falei, então, não sei o que eu quero. Até que veio uma luz, uma Alessandra, que até fez PUC comigo, e ela falou, ela estava na mesma sala de cursinho que ela fez, eu vou fazer fonoaudiologia. E eu nunca tinha ouvido falar de fonoaudiologia. Eu falei, o que é fonoaudiologia? E ela começou a me explicar. Na época se falava muito do trabalho com a criança, com distúrbio articulatório, o famoso falar errado, né? E não só isso, entre outras coisas, ela foi explicando e eu fui me informar. Não é como hoje que a gente tem a internet, o chat GPT para falar o que é, o que não é, né? Tudo vem hoje com grande informação e com muita rapidez. Naquela época não tinha tudo isso, então a gente tinha que ir por outras fontes de informação de como era a profissão. E eu falei, poxa, me vejo nessa profissão, me vejo sendo fonoaudióloga. E aí foi onde eu defini o que eu queria fazer, né?
Então, não foi um chamado romântico, vocacional, né? Você tem o dom de ser fonoaudiólogo, vai ser fonoaudiólogo por paixão, nem nada, mas eu diria que hoje em dia eu sou apaixonada pelo que eu faço. A fonoaudiologia faz parte da minha vida, acho que 90% do meu dia, e eu sou feliz dentro da minha profissão. Foi uma escolha, então, que veio com... da visão realista, né, e da informação. E eu gostava muito de biologia, gostava de humanas, eu gostava de lidar com a saúde e a possibilidade de trabalhar com pessoas, e isso não fugiu daquilo que eu queria. Então, eu falei, bem, vamos seguir em frente, é isso. Foquei no que era a fono, quero fono. Vamos lá. Ô, Cris, e por que você escolheu a PUC São Paulo? Então, a PUC São Paulo também é assim. Nessa fase que a gente está, Cecília, você sabe que hoje em dia eu vejo que os jovens são mais focados. Às vezes eles falam assim, eu quero essa faculdade. Naquela época eu tentei todas. Lógico, PUC estava para mim como primeira opção das privadas, né? Uma porque era próximo da minha casa, eu morava no bairro e eu sabia que lá tinha uma formação da parte de fono bem diferenciada. Era bem conceituada, como ainda é hoje. Então, a PUC foi uma das minhas primeiras opções de privada. Eu lembro que, na época, eu passei em tudo. Eu queria para fora, eu queria morar em Campinas. Eu saí de São Paulo, saí da Barra da Saia de pai e mãe, mas meu pai falou, não. Vai aqui na PUC São Paulo mesmo. Deixa a PUC Campinas lá. E, como eu não passei em nenhuma... federal ou estadual, eu acabei ficando na PUC São Paulo e não me arrependo. Foi uma opção muito, muito gostosa. E assim começou a minha trajetória, então, dentro da fonoaudiologia, né, e na profissão. Na época, durante os cursos, assim, foi uma fase difícil até na época, porque, assim, tinha muita greve na PUC, a gente... tinha poucas aulas e tinha que correr atrás de conseguir fazer todas aquelas matérias, era uma fase política complicada, mas tudo isso fez parte do aprendizado e fez a gente também começar a se mexer para procurar coisas, né? Do que gostava, do que não gostava, e o que importava e o que não importava. E durante o curso, eu fui vendo também o que eu queria e o que eu não queria dentro da fono, né? A fono hoje tem uma gama gigantesca de atuação. Então, nós temos voz, fala, linguagem, comunicação, tem audiologia, tem trabalhos muito específicos. É uma gama grande e dentro de cada dessa área específica que eu falei, se ramifica muito também. E na minha época não tinha tantas opções assim, não, né? A gente escolhia por leitura escrita, fala, motricidade orofacial, voz, mas era uma coisa mais fechada. Então, eu digo para vocês assim, que eu também não aprendi a ser fonoaudióloga só na faculdade. A faculdade me deu uma base boa para eu poder depois ir fora, procurar também o que eu queria para complementar a minha formação. Então, os primeiros anos de formada não foram tão fáceis assim, sabe? Apesar de ter tido uma base boa, eu naquela época não tinha tanto... O campo de trabalho era mais difícil. Para você conseguir... O salário não era tão bom. A fono não era tão valorizada. Hoje em dia, nós estamos numa das áreas assim, da parte de reabilitação... nós somos os profissionais bem valorizados e bem concorridos no mercado. Lógico que perante outras profissões ainda diferenças de salário, mas tem de tudo, né, Cecília? Tem de tudo. E eu lembro que nos primeiros anos de formada foi bem complicado, porque muitas pessoas da minha turma acabaram desistindo por falta de opção mesmo de trabalho, de insistir, de persistir na profissão. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu fui para uma clínica particular que atuava com psiquiatria, e lá eles atendiam de tudo, de criança a adulto. Então, assim, na fonoaudiologia a gente pode atender do bebê ao idoso. Então,
além de várias alterações, como fala, voz, linguagem, deglutição, se trabalha do 0 ao 100, do 0 ao 104, porque hoje em dia eu tenho paciente de 104 anos. E nessa clínica, eu acabava trabalhando com distúrbio articulatório, eu via que ainda não era aquilo que eu queria para mim. Até que um dia veio a oportunidade de trabalhar num centro de reabilitação privado, onde tinham crianças com paralisia cerebral. Só que eu não sabia nada a respeito disso, nada. A minha formação tinha sido muito básica para atuação nessa parte de neurologia. E eu tive muita sorte de cair nesse centro de reabilitação, que se chama Cresce, lá em Santana até, onde os donos eram fisioterapeutas, e a equipe multi era muito bacana. Então, tinha terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, tinham vários profissionais, e todo mundo trabalhava muito integrado. E eles me deram a oportunidade de trabalhar lá, e eu falei, não, eu vou estudar, né? Apesar de ser formada, eles sabiam que eu não tinha essa especialidade nessa área, mas eles investiram em mim. Eles falaram, não, vamos, você vai dar conta sim, né? E o que eu fiz na época? Com a anuência dessa minha chefia, tudo, eu falei assim, eu preciso de uma supervisão clínica, né? E contratei daí a melhor profissional na época, eu falei, vou trazer ela para dentro da clínica, e ela vai dar um curso em loco para todos os profissionais. E foi o que aconteceu. Então, essa profissional, que é a Yasmin também, uma puquiana, a Yasmin foi em loco comigo, me direcionar nos meus atendimentos, e nisso eu me aprofundei mais na parte de neurologia, a princípio na neurologia infantil, e acabei me tornando referência em paralisia cerebral. Depois de um tempo, e sempre vão vindo desafios, né? Vão aparecendo coisas novas. Apareceu na minha frente uma criança que ela era traqueostomizada e gastrostomizada. A traqueostomia é um orifício que tem na região da traqueia para pessoas que não conseguem respirar pelas vias naturais, precisam ter essa abertura. Essa criança ela sofreu um quase afogamento, ela teve uma anóxia por afogamento, e ela teve que passar a respirar por essa traqueostomia e não se alimentava mais pela boca, era só pela gastrostomia. Apareceu essa criança para mim, eu falei, o que eu faço? Nessa época eu não sabia, era 30 anos atrás, eu falei assim, eu não sei o que fazer com isso, né? Lá vou eu de novo, vamos estudar. Nessa época, isso daí se falava em disfagia, que são os distúrbios da deglutição com risco de aspiração, onde o alimento vai para o pulmão. E eu não tinha noção do que fazer com isso. Fui em busca também de outro profissional. Falei, e aí? Vamos nesse profissional. Aprendi com esse profissional. Depois de 3 anos, comecei a trabalhar com essa profissional. E daí fui para a ACD, que é um grande centro de reabilitação. Então, através dos desafios, eu fui me moldando como profissional, né? Fui adquirindo os conhecimentos. Daí, trabalhando lá na ACD, qual foi uma outra área que apareceu dentro da própria disfagia? Então, além de trabalhar com os distúrbios de deglutição, onde o paciente ele perde, né, a capacidade de se alimentar por via oral, e daí você tem que reabilitar, ver como que ele vai se alimentar, ter esse prazer de se alimentar novamente. Eu acabei fazendo também um curso extra para aprender a fazer um exame que se chama videofluoroscopia da deglutição. A videofluoroscopia da deglutição, ela é um exame de imagem, um raio-x dinâmico, aonde quem faz é o médico, o técnico e o fonoaudiólogo. Então, para isso eu precisei de uma formação também, né? Fui me formar para poder fazer esse exame. Então, hoje em dia eu trabalho dentro de um hospital privado, trabalho no Sírio-Libanês, já tenho 20 anos, com reabilitação neurológica, sou especialista em disfagia, e meu foco principal é a deglutição, mas nem por isso a gente deixa a comunicação. Dentro da minha equipe eu tenho profissionais da linguagem, né?
Então, nós trabalhamos com comunicação desde pacientes que estão, às vezes, entubados e não têm a capacidade de falar, mas eles estão sem sedação e eles têm condição de se comunicar. Então, às vezes, nesse paciente já o fono entra com técnicas de comunicação aumentativa para dar uma verbalização para esse paciente participar um pouquinho a mais do que está acontecendo. Não é uma realidade de todo mundo, mas tem casos que, mesmo com o paciente entubado, a fono já entra para atuar nessa parte de comunicação, por causa de comunicação vulnerável, né, de vulnerabilidade comunicativa. Então, o fono é super importante dentro do hospital, ele faz o diagnóstico da parte de deglutição e de linguagem, ele que vai identificar se esse paciente vai poder se alimentar via oral ou não. Então, o paciente tem um AVC, eu estou num dos profissionais da linha de frente de que vai avaliar esse paciente em 24 horas, ele só vai comer, ele só vai ter a primeira refeição após a minha avaliação e eu falar, ele pode comer que está seguro para ele, ou ele não tem condições de se alimentar e a equipe vai definir se vai passar uma sonda nasointeral para ele se alimentar ou se vai esperar mais um pouco. Então, o profissional, o fonoaudiólogo em hospital, ele atua na linha de frente para estar junto dos outros profissionais para tomadas de decisões importantes que previne a saúde desse paciente. Se ele se alimentar e for para o pulmão, ele vai ter uma pneumonia, pode vir até a óbito. Então, a gente acaba promovendo a prevenção do risco de broncoaspiração. Então, o fono acaba trabalhando em várias áreas. Essa é a minha pontinha da atuação da fonoaudiologia, né? Então, eu trabalho com reabilitação de deglutição, exames radiológicos, diagnóstico e a reabilitação em si. E fala, Cecília. Eu queria te perguntar, Cris, porque você falou da necessidade, né, de continuar aprendendo, né, de continuar se formando, e que hoje a gente tem aí, na área da fonoaudiologia, um campo enorme de trabalho, né, que na época nem se falava, né, nem existia essa especialidade, quando você se formou, de disfagia, mas você foi atrás, né? E eu queria que você dissesse, assim, qual o diferencial da PUC nessa sua história, assim? O que você acha que marcou mais a sua formação para ser a fonoaudióloga que você é hoje e trabalhar com os pacientes que estão lá no hospital, né? Eu acho que, assim, houve outras formações, mas você certamente deve ter aí um diferencial da PUC. Eu queria que você falasse. Eu acho que, como na educação a base é tudo, a minha base é bem sólida, né, Cecília? Mas eu acredito que, assim, o diferencial, para mim, na minha formação, foi a parte humanística da PUC. Tá? Então, a forma de enxergar a minha profissão, onde a pessoa ela não é um doente, ela é uma pessoa que tem uma história, ela tem sonhos, ela é o bem de alguém. Então, com todo o meu conhecimento, eu consigo enxergar isso. Então, a PUC faz isso. Tem pessoas que vão falar, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem profissionais que não enxergam assim, são muito mais organicistas, né? E a PUC, ela dá uma visão um pouco mais ampla. Talvez eu tenha que ter tido, eu busquei outras questões fora, né? A parte de anatomia, neurologia, não que a PUC não tivesse, tinha, tá? E eram muito boas. Mas, assim, para essa minha formação de disfagia, agora, para a minha formação como profissional e o que me caracteriza e o que me faz diferente de vários outros é justamente essa visão mais humanística, que para muitos vão falar, isso é básico. Não, não é básico. Tem muita gente que não tem isso e acha que isso não é tão importante, né? Então, a gente não olha só para essa doença ou para a dificuldade desse paciente. Sim, eu enxergo as potencialidades que ele tem. Isso é um pouquinho da minha fala reabilitadora, né? A gente consegue enxergar esse ser humano na sua totalidade. E ter uma visão humanística é lembrar que a gente não trata os sintomas, nós tratamos pessoas,
né? São essas pessoas. Então, essa formação mais humanística faz diferença, sim, hoje na minha rotina e no meu ser profissional. Muito bom. Eu vou retomar um pouquinho aqui, para quem está nos ouvindo, um pouco da história do curso de fonoaudiologia da PUC. Ele é um dos mais antigos, né? Ele foi criado na década de 60. E lá, nessa época, não formava bacharelado, formava tecnólogos de fonoaudiologia. Somente em 1984, o curso tornou-se um curso de graduação bacharelado, com muita luta, né? Muita luta liderada por professores da PUC, né, também, e de outras universidades que na época nós tínhamos, né, algumas, não eram tantas quanto tem hoje. Hoje tem muitas escolas que formam, né, na área da fonoaudiologia. No estado de São Paulo tinham 3, né, e nessa época, né, e dependia também, o reconhecimento da fonoaudiologia dependia muito de uma posição política mesmo dos profissionais ali, dos docentes, em busca, né, de que o MEC, né, o Ministério da Educação, reconhecesse a importância dessa profissão e investisse no seu desenvolvimento, né? E ela foi caminhando, né? E foi uma universidade que não perdeu tempo. Logo, ela criou um mestrado, depois um doutorado, criou uma revista onde os professores publicavam, né, suas pesquisas, que chama até hoje Revista de Distúrbios da Comunicação. E os professores também participaram muito assim de determinados movimentos, né? Um deles importante foi a criação da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Muitos docentes da PUC passaram pela diretoria dessa sociedade, né? Quer como presidentes, quer como membros da diretoria também, dos seus departamentos, né? E também do Conselho Regional de Fonoaudiologia e do Federal, né? Que são órgãos importantes, porque definem a categoria, né? Assim, o fazer do fonoaudiólogo, os seus limites, né? Suas práticas, e incentiva o fonoaudiólogo a ser, né, um profissional ético, capaz, né, com conhecimento, né, e habilidades para cuidar, né, de todo cidadão brasileiro que precisa dessa área, do conhecimento profissional, né. Na época em que eu acho que a Cris se formou, e eu também, a centralidade da comunicação e da linguagem como habilidades essenciais, né, à vida do ser humano, já eram anunciadas, mas elas não eram, né, um consenso. Hoje elas são um consenso. Por quê? Porque linguagem e comunicação sustentam o desenvolvimento social do nosso país, o emocional das pessoas, o educacional de crianças, jovens e adultos, mas não só desses ciclos de vida, porque a linguagem e a comunicação é um fenômeno de longa duração, que impacta a vida das pessoas em diferentes momentos, né? A Cris falou aí das pessoas que sofrem o AVC, que é um acidente vascular cerebral, né? E elas podem, por exemplo, além de terem problemas de deglutição, né, de disfagia, e como ela falou, também podem ter dificuldades de fala, de linguagem, e precisam de uma reabilitação, né? E a gente também trabalha, assim, na perspectiva do adulto também, né? O adulto, a comunicação impacta no trabalho, né? Então, se ele por exemplo, agora não tem mais, mas se ele trabalhava, por exemplo, em telemarketing, né? Antes do advento aí de outras comunicações, às vezes ele se desgastava demais, acabava com a sua voz de tanto que se comunicava, né? Então, era preciso cuidar da voz no trabalho, né? Cuidar
Eu lembro de uma paciente que a gente tinha, que ela fazia um movimento corporal numa máquina que ela cortava bombril. E ela tinha um problema de voz enorme, porque ela não tinha um tempo para poder conversar. Então, ela conversava com os colegas no meio dessa movimentação. Isso trouxe para ela um prejuízo da voz dela, né? Então, o fonoaudiólogo também cuida disso, cuida do barulho, né? Do excesso de barulho. Como vocês são jovens, eu quero falar para vocês, cuidem da sua audição, né? Às vezes a gente vai num jogo de futebol ou numa balada e quando sai de lá sai meio surdo, mas é porque muitas células morreram ali com aquele excesso, né, de som ali que prejudica a nossa audição, né? Então, a fonoaudiologia foi se expandindo aí até nessa área de prevenção de danos, né, de agravos aí para a saúde, né? E do idoso, a gente sabe que linguagem, né, é algo muito importante para a saúde física e mental, né? Então, o idoso, outro dia eu recebi uma mensagem assim, que dizia que o idoso precisa falar muito, né? Por quê? Porque é o jeito dele manter a saúde mental dele, para que ele não tenha, muitas vezes, né, precocemente, um processo demencial ou uma dificuldade, né, de memória. E é por isso que a gente diz que a linguagem está em todos os ciclos, né, e em todos os momentos ali da vida da pessoa, né. Agora, acho que a gente vai falar um pouquinho para vocês, que eu acho que vocês devem estar muito interessados em saber, assim, e aí esse mercado de trabalho, né? Como está, né? No Brasil e no mundo, né? É uma profissão que tem mercado, né? Tem possibilidade? Eu acho que a Cris já começou a dizer que mudou muito, né? Que na época Mudou. em que ela saiu do curso, não haviam políticas públicas, né? Hoje a gente tem um sistema único de saúde que garante, na verdade, o direito da pessoa com deficiência à sua reabilitação, né? A promoção da sua saúde, os cuidados que ele necessita para se incluir e para ser incluído no mundo, né? Então, naquela época, era realmente assim um desbravar a selva, né, Cris? Porque Sim. nós precisávamos, inclusive, mostrar ao mundo que esse trabalho era um trabalho muito importante e que as pessoas tinham direito, né, a ter uma reabilitação garantida, a ter cuidados, a ter prevenção, né? Então, foi uma luta muito grande. Mas hoje a gente tem um mercado muito aquecido, né? A gente tem, por exemplo, na área pública, várias OSs procurando fonoaudiólogo para trabalhar nessa área. Você falou do Sírio, né? Que ficou algum tempo aí. Tem campo de trabalho em hospital, home care, clínicas privadas, né? Tem a opção da pessoa ser autônoma, ter a própria clínica dela, que isso também, se você vai fazendo, dá muito certo. Mas, assim, em todas as áreas, a gente está sempre precisando de fono. Eu falei um exemplo para a Cecília. Ano passado, nós ficamos 1 ano sem conseguir a contratação de um profissional. Lógico que apareciam profissionais também, mas talvez não fossem tão qualificados como nós gostaríamos. Então, assim, mas o campo é vasto, né, Cecília? Sim. Hoje em dia, a gente não trabalha só com prevenção, reabilitação, é com promoção da saúde também, né? Então, você não precisa ter algum problema, você trabalha com a promoção da saúde. Então, tem a parte de estética, é uma área vasta. A fono tá assim, tá gigante a fono, tá gigante. E a gente tem muito orgulho, né? Que assim, tem áreas que vêm direto buscar o profissional formado pela PUC, né? Então tem OSs que enviam, né, o pedido para o aluno, para o ex-aluno. Então, assim, a gente tem uma conexão muito legal com o mercado de trabalho, assim, né?
tanto na área privada quanto na área pública, né? E à medida em que a área vai, né, demonstrando que cuidar da saúde, não só no campo da reabilitação, mas da prevenção de riscos e agravos, também do seu aperfeiçoamento no uso profissional, né? Porque a gente vai trabalhar também com profissionais dos meios de comunicação, do teatro, né, de vários setores, né, da saúde, que são importantes, né? Então, eu sempre digo que o setor privado é imenso e agora o serviço público também, né? A gente tem muita oportunidade. Nós ainda temos, né? Tem a opção CLT, tem bastante procura. A nossa profissão ainda está em busca das 30 horas semanais. A maioria dos lugares ainda trabalham com 36, 38 horas, mas assim, tem CLT, tem sem CLT, tá bem interessante o mercado para fono, viu? Não falta lugar para trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui do hospital, né? Você falou que trabalha no campo da disfagia aí, né? Isso. Mas existe, por exemplo, nas maternidades, quando o bebê nasce, eles participam de uma triagem auditiva neonatal, que hoje ela está regulamentada pelo SUS, né? Todos os hospitais deveriam fazer, né, essa triagem para que a gente tivesse uma prevenção o mais cedo possível, porque quanto mais cedo você descobrir um problema, mais você tem facilidades e possibilidades ali para a recuperação, né? Então, se houver necessidade, por exemplo, na triagem auditiva, avaliar essa criança mais profundamente, ele é encaminhado para um centro especializado de reabilitação. A PUC tem uma clínica escola que é um centro especializado que se chama DERDIC. É maravilhosa. E tem lá todo um trabalho de pesquisa, da parte de reabilitação, né, para essas crianças que vêm com alguma queixa, né, com algum problema que apareceu lá na triagem auditiva, né, e não só isso, porque é uma clínica ligada ao Sistema Único de Saúde também, e é encaminhada às crianças ou os adultos, adolescentes, enfim, de todas as idades, porque ele é um C2, ele trabalha com todo o espectro da deficiência intelectual e da deficiência auditiva, né? Então, lá tem toda essa movimentação. E os estudantes, eles participam ativamente das atividades desse centro, que é a DERDIC, né? Desse centro especializado de reabilitação. Quer para fazer o diagnóstico, quer para fazer a parte terapêutica mesmo dessas pessoas, né? E essa avaliação que é feita na DERDIC, no campo da audiologia, ela é uma tomada de decisão ali para os profissionais, né, da equipe multiprofissional, porque, por exemplo, uma criança, ela pode ser encaminhada para o implante coclear, que é um recurso ultramoderno, né, que instala, né, um eletrodo lá, né, um dispositivo né, na cóclea, e ele vai favorecer, né, o desenvolvimento ali da linguagem de uma forma muito eficaz, né? A gente também tem programas de reabilitação de crianças que não são encaminhadas para o implante, mas que precisam de um acompanhamento. Temos a orientação para pais, né? Às vezes os pais optam pela língua de sinais, então eles precisam ser encaminhados para também adquirir, se são ouvintes, eles precisam adquirir essa língua, né? Para se comunicar com o filho, né? A gente pode atuar em diferentes frentes, né? Acho que a Cris falou bem sobre isso, né? Eu só queria ressaltar que também trabalha em relação à saúde do trabalhador, né? Que é uma área muito ocupacional, né? Que muitas vezes o trabalhador, se ele não é acompanhado, ele pode ter prejuízos, né?
ou de audição, ou voz, né? E outros, ou mental, né? E também ele precisa de um acompanhamento ali, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Vamos falar aí, né? Mais sobre esses diferenciais aí, né? A Cris falou um pouquinho da questão da humanização, né? E eu ressalto mesmo essa importância. O nosso curso, ele está numa faculdade que é de Ciências Humanas e da Saúde. Então, a gente faz ali um contato com a psicologia, com a fisioterapia, que são os cursos de saúde de São Paulo. Mas também fazemos com a enfermagem em Sorocaba e com a medicina lá em Sorocaba também. Mas o que chama atenção, né, aí, por estar aí, né, nessas ciências humanas, é que a nossa concepção de linguagem, de comunicação, ela carrega conceitos que nos são muito caros, como, por exemplo, o conceito de subjetividade, né? Que eu não sei assim se os estudantes já pensaram nisso, né? Quando a gente se comunica, a gente não está só falando de um para outro, a gente também está se constituindo como um ser humano, né? A linguagem, por exemplo, quando a criança pequena começa a desenvolver linguagem, ela, na verdade, vai podendo se comunicar com os outros, mas ela também vai poder se constituir como um ser humano. Quem sou eu, né? O que eu desejo, o que eu sou para esse mundo, né? O que é que eu devo aprender, o que é que eu serei, né? Aí no caso de vocês, assim, o que é que eu quero ser, né? Profissionalmente, né? Então essa é uma mudança, é uma coisa assim muito peculiar do nosso curso, que adota essa concepção de linguagem e que aí faz todo um divisor de água, como a Cris bem falou, né? Porque a gente foge um pouco dos modelos que, na verdade, tratam linguagem ou só como um comportamento, né? Ou só mesmo como uma técnica a se adquirir para se falar melhor, né? A gente cuida, como ela bem falou, né, do ser humano ali, né? De como ele se sente, de como ele pode mostrar suas potencialidades. E acho que isso faz toda a diferença, né? Assim, tanto emocionalmente como socialmente e até economicamente, porque muitas pessoas que fazem, né, um tratamento ou uma reabilitação ali na fono ou que tiveram contato, muitas vezes eles se mobilizam para ter mais sucesso, né, na vida profissional. Enfim, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Vale lembrar também, Cecília, saindo um pouquinho dessa área, mas assim, a fono está crescendo tanto e a gente, em termos de pesquisa, então tem a área de pesquisa também, a saúde baseada em evidência, cresceu muito a fonoaudiologia nos últimos anos com pesquisa, né? Então a profissão está se fortalecendo cada vez mais. É verdade. Hoje, por exemplo, eu acho que é muito interessante. Profissionais, por exemplo, da voz, como nós chamamos, né, quem trabalha ali, o fonoaudiólogo que trabalha direto, né, com pessoas que trabalham teatro, cantores, né, locutores. Hoje, praticamente, todos eles cuidam da voz, com o fonoaudiólogo, né? Sim. Então, é uma conscientização que a sociedade vai adquirindo de que ele, para realizar aquilo que ele deseja, que ele almeja, ele também precisa se cuidar. E aí ele precisa de um profissional experiente, né? Eu sempre falo que todo idoso deveria ter o seu fonoaudiólogo como um personal trainer, porque para promover e prevenir o envelhecimento, né? Porque a gente vai perdendo músculo
a gente vai perdendo músculo, então a função vai modificando. Então, como você tem o seu personal para manter musculatura de perna, braço, abdômen, a voz modifica com o tempo, a deglutição modifica com o tempo, daí a área de linguagem também precisaria de alguns treinos, mais falando de cognição, não tanto linguagem, mas assim, o profissional fonoaudiólogo, eu acho que no futuro ele vai ser assim, vai ser um personal fono, sabe? Vai ter, a partir de tal idade, vai ser interessante, não a pessoa que teve um problema de saúde vai ter fono, não, antes de ter o problema, ele vai fazer fono para não piorar, para não debilitar. Então, é interessante como as coisas estão caminhando. Agora a gente vai dedicar um pouquinho aí a responder alguns comentários, né? Achei interessante. A Aline do primeiro ano, daqui da PUC, ela diz que adorou essa live porque ela pôde ouvi-la, Cristiane. E me ouvir também, né? Mas, assim, o quão é importante a Amy Formes aqui, que eu não sei o nome dela, mas vou responder também, né? Ela traz aqui uma manifestação, assim, de alívio, né? Mesmo, né? Que área ampla e apaixonante, né? E é mesmo, viu? É muito ampla e lógico que, como a Cristiane, os nossos egressos, eles saem da PUC com a consciência de que eles têm que continuar aprendendo a vida toda, né? Continuando a se reciclar, porque muita coisa se modifica, né? E ele sai assim com esse diferencial, quer fazer pesquisa, quer fazer pós-graduação, quer dar continuidade à sua formação, porque isso faz toda a diferença na área do trabalho, né? Ela fala assim, que alívio receber essa notícia, bom saber que tem bastante campo de trabalho. Basta entrar aí nessas empresas, né, que buscam o trabalho, né, que oferecem o trabalho para quem está trabalhando, e vocês vão ver que tem muitas oportunidades, sim, né? A Silvia colocou, eu presto vestibular esse ano na PUC, para fonoaudiologia, essa palestra está sendo maravilhosa. Que bom que a gente está, né, atendendo aí vocês. Também presto a Amy Formes aqui, também vai prestar o vestibular da PUC. E não vê a hora. Olha lá, tem que estudar, hein? Estudar bastante e mostrar a dedicação. Nós precisamos de alunos bem formados, né? Para a gente poder dar conta. A Ana Cristina falou se precisa ter estágio em hospital, é obrigatório. Não necessariamente. Acho que na faculdade tem estágio, Cecília? Tem. Hoje, na verdade, a profissão relacionada à saúde, ela deve atender aqueles 3 níveis de saúde que eu comentei com vocês. A atenção primária, nós temos estágio na atenção primária, para que os alunos saibam como trabalhar dentro das diretrizes desse nível. Então, nossos alunos vão para UBSs, tá? Para CECOS, que são centros de convivência da linha da saúde mental, né? Vão trabalhar com, às vezes, crianças que vivem sobre a guarda do Estado. Tem vários espaços aí na atenção primária que são importantes, tá? Ele também vai trabalhar nos centros especializados, que eu diria assim, que é a atenção secundária, né? Nós temos 3 níveis e tem um 4 que é a pesquisa, né? Então, no segundo nível seria esse centro especializado, como eu falei, a DERDIC é um centro especializado. Boa parte da formação dos alunos da PUC é dentro da DERDIC, né? Lá nós temos os equipamentos, nós temos uma clínica que funciona e que é multiprofissional, que tem psicóloga, que tem fisioterapeuta, que tem assistente social, que tem terapeuta ocupacional. Nós discutimos os casos com essas equipes, né, para que o nosso atendimento seja
dê conta de todas as necessidades ali daquela pessoa que a gente está atendendo, né? E tem o nível hospitalar. É preciso que o aluno não saia especializado nisto, mas que ele tenha uma mínima noção do que é trabalhar e do que aparece, né? Quais são as demandas hospitalares para a fonoaudiologia. Então, um exemplo é que tem estágio lá no Sírio, né? Sim, sim. E a Cris é uma das pessoas que lá recebem esses alunos, né, e que interagem lá. Nós temos um supervisor que vai para lá, que é a Teresa Milton, né, que leva os alunos, que fica lá o tempo todo e que vai articulando esse trabalho dos alunos na atenção hospitalar. No estágio observacional, né, que vê a rotina do hospital, como que é a rotina da fono no hospital, e é isso. Deixa eu dizer para vocês também, nós estamos sempre mudando alguma coisa. Então, por exemplo, agora eu vejo como muito importante a fonoaudiologia ser preparada para os cuidados paliativos. Hoje a gente tem muitas pessoas que vivem ali por algum tempo e precisam viver por algum tempo com dignidade, né? Com qualidade, né? Com qualidade. Dignidade. Isso. Então, a gente está também se articulando para fazer essa formação que tem sido feita como uma especialidade, mas que deveria estar na base também da formação, porque os alunos vão ter aí muitas oportunidades de trabalhar em hospitais de retaguarda para esse tipo de cuidado, né? E, infelizmente, a gente tem aí doenças que estão afetando muito a população, né? Como o câncer, como, às vezes, uma doença degenerativa. E essas pessoas precisam viver dignamente até o momento de falecer. Então, a gente... Acho que vale a pena ressaltar aí que, assim, o cuidado paliativo, ele não cuida só da terminalidade, né? Às vezes é uma doença crônica. Sim. Crônica que não... Então, assim, entra nesse paliativos, né? Porque você não pensa que paliativos, às vezes, está relacionado só ao fim de vida, né? Verdade. E ela não está ligada só à terminalidade. Você cuida com qualidade de vida desse paciente crônico que não tem muitas opções de melhorias grandes, né? Ana Cristina, tá respondido? A gente dá aquela base para o aluno ir trabalhar e, assim, com todos os conceitos de bioética, com todos os cuidados, eles vão conhecer o que é uma equipe hospitalar, como trabalhar, né, na equipe multiprofissional ali daquele hospital, e depois disso ele vai, né, na verdade, se entrar para trabalhar num hospital, ele vai fazer a complementação dessa formação no próprio hospital ou em outros cursos que vão dar continuidade, né? Aqui, ó, Peraí, deixa eu ver mais uma. Não, eu achei que era mais uma pergunta, mas não é. Eu acho que, enfim, a gente está aqui aberto para, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Humberto, quanto tempo nós temos a mais aí? Vamos aguardar um pouquinho. Vou aproveitar para contar... 11 minutos. 11 minutos? Aproveitar um pouquinho para contar para vocês, assim, como a fonoaudiologia também expandiu, né, na área da voz, ali com os cantores, com os puxadores de samba, tem os atletas da voz. Eles vão para a avenida, né? Eles fazem o preparo vocal desses, que eles chamam de atletas da voz, que usam a voz com muita intensidade, né? Numa noite cantando durante um bom tempo aí. Então é interessante. E tem todo um cuidado, né? Veja alguns artistas aí famosos que às vezes eles demonstram até no público o cuidado que a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo pediu para que ele fizesse para que a sua voz
se mantivesse, né, estivesse potente ali, para que não causasse risco, né, porque o instrumento dessas pessoas, né, vejam aí, um repórter aí importante que trabalha com um programa aí numa das rádios, a voz dele começou a falhar. O que ele faz, né? É um instrumento de voz. Como ele vai transmitir a notícia, né? Então, agora está cuidando. Muitas pessoas, o próprio nosso presidente fez tratamento da voz e voltou, né, a falar e a usar, né, o seu potencial aí para passar. É interessante também que não tem só assim para trabalhar a performance vocal, mas a confiança que sua voz passa, para o trabalho da voz junto com a comunicação, né? Então, tem muitos políticos que fazem a fono para passar, saber como que ele tem que falar, qual a entonação que tem que usar. Então, daí não é só voz, é uma comunicação, é uma coisa mais ampla, né? É a linguagem corporal, com a voz, com a fala, com a comunicação, é no conjunto. Então, trabalha tudo mesmo, não só a performance vocal. A Aline aqui perguntou como funcionam as residências em fonoaudiologia. Aline, o Ministério da Saúde, ele financia residências multi e residências uniprofissional. Então, quando a gente fala de residências em fonoaudiologia, são as residências que algumas escolas, geralmente as públicas, eu acho que eu não conheço nenhuma residência de universidade privada, porque elas demandam, na verdade, todo um contrato de trabalho dos professores, e isto não está previsto na legislação deles, pagar para uma escola privada, entendeu? Os professores, é a escola privada que teria que pagar os seus professores. Eles pagam, na verdade, as bolsas dos alunos, né? A bolsa de residência. A gente tem algumas... Tem residência multi nos hospitais, então, Isso. Hospitais privados. Tem sim, também. E aí é possível fazer, a gente sabe que tem, assim, nesses hospitais, nesses grandes hospitais, né? É uma carga horária grande e geralmente são 2 anos. E aí, ele também, a residência é uma coisa importante para o aluno. E é muito boa, muito boa. Porque ele também sai com uma carta aberta para um pós-graduação, né? Que às vezes tem, né, uma seleção maior, e ele também remunera esse aluno durante a sua formação. Então, e a formação é de dedicação exclusiva, tá? Mas a gente tem também as residências multiprofissionais. E o fonoaudiólogo também entra nessas multiprofissionais, na maioria delas, eu diria. Né? Então, o fonoaudiólogo também pode fazer, eu vou dar um exemplo, nas práticas complementares de saúde, as PICs, né? Lá tem vaga para o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar com práticas que são consideradas complementares à saúde, ou seja, ele vai aprender a fazer Tai Chi Chuan, ele vai aprender a fazer Liang Kun, ele vai aprender a trabalhar em oficinas de linguagem, ele vai expandir esse conhecimento para trabalhar em lugares onde não só se cuida da saúde física, mas também mental, né? Então, elas colaboram muito, essas práticas. Colaboram de práticas muito. Integrativas, né? Isso. Na atenção básica é muito utilizada, né? Em alguns seres também. Então, nos SECOS, muito, né? Para a saúde mental. A gente tem estágio, a PUC tem estágio, né? No SECO, e as alunas estão fazendo um trabalho que é um trabalho de história de vida deles. Então, a gente ouve eles contarem. Vocês sabem que quando a gente reconta uma história, a gente revisa a história, né? Numa outra perspectiva. Isso ajuda muito mentalmente, né?
Então, eles vão contando a história, depois os alunos vão trabalhando com eles, assim, que aspecto eles querem desenvolver mais, aí devolve corrigido, eles vão corrigindo, enfim, no final eles constroem uma história de vida que vai aparecer, vai ser publicada num livro de histórias do século, entendeu? Então, uma coisa bem bonita, assim, bem humana e bem de atenção biopsicossocial, né? É bem, bem bonita. Acho que é isso, acho que a gente vai podendo encerrar aqui. Eu acho que agradeço muito a Cris. Obrigada, Cecília. Passo para ela a palavra, né, para ela se despedir de vocês. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pela minha profissão, então eu sou suspeita para falar. Obrigada por essa oportunidade. A gente agradece, né? Ela é uma egressa muito querida, né? E junto com ela tem, né, muitas outras que numa outra oportunidade a gente também vai trazer para vocês para conhecerem e para vocês saberem um pouco mais sobre essa profissão, que talvez não seja tão falada nos meios estudantis quanto seria importante, né, para que os alunos pudessem conhecer melhor e não ir só na onda, né, aquela onda que parece que faz cair sempre nas mesmas profissões, né? Então, há aí uma novidade. Eu posso até contar para vocês que eu escolhi a fonoaudiologia por ela ser uma área mais recente, mais nova, e também porque lidar com a dor humana. Era uma coisa que eu achava que eu levava jeito. Então, é uma coisa, eu acho que a comunicação é algo, assim, fundamental para o ser humano, então, isso me mobilizou a auxiliar as pessoas, né? Eu quero E acho que a agradecer ao gente, programa, né? só mais uma coisa, a gente se encontra na profissão quando você olha assim e fala assim, eu não sei o que eu faria se eu não fosse fonoaudióloga. Se não me darem essa opção hoje em dia, falando, não sei o que eu faria. Sou uma boa mãe, mas assim, não sei. Para mim só tem essa opção. E o quanto a gente aprende com ela, né, Cris? Eu Muito, acho que um muito, pouco muito. dessa paixão, gente, tem a profissão, ela tem que nos alimentar. Ela tem que fazer com que nós aprendamos, né, a estudar, a estar sempre se reciclando, conhecendo novas metodologias, lendo, né, artigos, enfim. A nossa profissão é uma profissão muito dinâmica, mas que requer esse perfil, né? Às vezes o aluno acha que isso é ruim. É muito bom depois que a gente entra, né, na profissão, porque vai esclarecendo cada enigma que aparece ali para a gente enfrentar, né? Então, tem muitas ferramentas para a gente aprender, para a gente utilizar, e tem muitas pesquisas, resultados de pesquisas que também nos orientam muito, né? E é muito gostoso, por exemplo, escrever um artigo, né? Estar junto com os colegas apresentando nossos trabalhos. Então, o nosso convite é esse: venha, vocês vão curtir muito. A Amy Formes aqui falou, palestra muito esclarecedora. Há mais ou menos quanto tempo existe a fonoaudiologia na área, né? Olha, eu falei para vocês que, assim, aqui no Brasil, ela se construiu na década de 60, né? Isso já seriam quase 70 anos, né? No mundo, ela é mais antiga. E no mundo, ela também cresceu muito. A sua pergunta... E não veio também de uma área médica, né? Veio mais da área da educação, né? A princípio. Isso. A sua pergunta me faz lembrar que também tem uma possibilidade muito interessante, que nosso curso tem intercâmbio. A gente faz intercâmbio com uma escola de terapia de linguagem, né, terapia de fala, lá em Salamanca, na Espanha, né? Então, nossos alunos vão para lá, os espanhóis vêm para cá
para a gente poder trocar figurinhas. Mas muitos dos nossos professores saem pelo mundo afora divulgando o que a gente faz aqui no Brasil. E o que a gente faz aqui no Brasil tem sido muito considerado, muito importante, né? A gente teve aí um encontro importante da IALP e muitos profissionais da Fono, da PUC, estiveram lá levando, né, as suas experiências. Então, a gente tem também no mundo muitas possibilidades, não só de intercâmbio, mas de formação continuada, né, experiências. Tem alunos que vão para os Estados Unidos, Inglaterra, França, né, países aqui do Mercosul, né, vai depender muito do que esse aluno está almejando ali para a continuidade da sua formação ou para aumentar a sua formação ali nesse pedaço, né, que é a formação na graduação, tá? Não sei mais, mas eu acho que a gente deu conta aí de bastante coisa, talvez, assim, muita informação também confunda, né? Vamos ficar por aqui, agradecer a audiência, né? E dizer também que a PUC está aberta para quem quiser vir visitar, né? A gente pode marcar um tour com vocês, para vocês conhecerem a universidade, para vocês conhecerem a DERDIC, que é o lugar onde a gente, a nossa clínica, escola, né? Nós não ficamos só na DERDIC, mas é o lugar onde a gente tem mais intimidade, assim, para fazer vocês conhecerem um pouco mais, né? Para levarem vocês a conhecer um pouco mais da fonoaudiologia. Se quiserem, é só marcar vocês podem escrever para fono@pucsp, eu vou colocar aqui, tá? Será que eu consigo? Não, eu não consigo. Eu vou falar de novo. fono@pucsp.br. Isso vai cair na nossa secretaria acadêmica e aí vocês deixam o telefone e eu entro em contato e a gente faz esse. Às vezes é importante, né, ser jovem e às vezes você tem uma série de dúvidas ali enquanto, né, iniciante ali, que podem ser dirimidas ali numa conversa mais próxima, numa visita, e a gente está aqui aberto para vocês. Até mais, e acho que vamos encerrar, né? Então, estamos encerrando aqui.